Aí ontem nós falamos sobre ele ser o provedor e o protetor da casa, né? Aquele que sustenta, na verdade, o lar, o trabalho, né? A gente falou ontem do trabalho. O homem é aquele que tem que trabalhar tipo, a responsabilidade maior é dele de trabalhar e sustentar a casa. Não que a mulher não possa trabalhar, né? Mas é dele a responsabilidade maior de trabalhar e sustentar a casa, certo? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse papel de prover e proteger. E o que é interessante? Lá em Gênesis, né, quando tá falando da criação do homem, Deus ele demorou um pouquinho para criar a mulher depois que ele criou o homem, né? Primeiro ele fez o homem ali do pó da terra, o homem viveu algumas coisas no jardim sozinho, e depois Deus veio e criou a mulher. Então, o que é interessante é que nesse intervalo aí da criação do homem até a criação da mulher, Deus ensinou coisas importantes para o homem, né? Deus fez o homem passar por situações que ensinaram ele coisas muito importantes que são coisas que conferem a sua identidade como homem, né? A sua masculinidade. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre o que foram essas coisas que Deus ensinou para o homem nesse intervalo aí, né? Gente, aperta esse coraçãozinho, gente. Olha, tá meio friozinho aqui hoje. Aperta esse coraçãozinho, faz subir, faz subir, faz subir. Então, olha só. Lembra que o lar, né, do primeiro homem e da primeira mulher era o Jardim do Éden. Foi o lar ideal, né, que Deus criou para ele, um lar de delícias, porque Éden significa delícias. E o jardim é um lugar cercado, um lugar protegido, né? Então, lá no Jardim do Éden, ele teve a responsabilidade de prover e proteger a mulher, que é uma responsabilidade também que remete ao que Cristo faz com a igreja, né? Ele provê o que a igreja precisa, o necessário para a igreja, e ele protege a igreja também. Então, vamos ler Efésios 5, 28 e 29. Gente, se vocês precisarem da referência bíblica, é só me pedir aí na live. Bah, qual que era a referência que você falou mesmo? Oi, Rodrigo, tudo bom? É só você falar, bah, qual que era a referência mesmo, que eu repito de novo, tá? Não tem problema não. Então, Efésios 5, do 28 ao 29. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, nesses versículos aqui, o que ele está dizendo que o homem deve fazer exatamente como Cristo faz com a igreja? O que ele destacou aqui, ó? Vou ler de novo a última parte. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que Cristo faz com a igreja que o homem tem que fazer com a mulher, assim como ele faz com o seu próprio corpo? Alguém pegou aí a charadinha? Gente, o engraçado desse livro aqui, ó, é que eu tenho que escrever, ó, eu tenho que ir dando as respostas, ó. Então, todas essas perguntas que eu faço pra vocês, eu respondi antes, né? Eu dei a respostinha aqui antes, eu escrevi antes. Então, por isso que eu dou um tempo pra vocês pensarem, porque eu já pensei ontem, já tem a resposta. Então, olha só, aqui fala que assim como o homem, né, em relação ao seu próprio corpo, o alimenta e dele cuida, assim Cristo faz com a igreja e assim o homem deve fazer com a mulher. Então, quais as duas ações aqui? Alimenta e cuida, né? Então, Cristo alimenta a gente e cuida da gente. O homem tem que alimentar a gente e cuidar da gente. Então, é isso que Deus espera que o homem faça com a mulher, né? Alimentá-la no sentido de fortalecê-la e cuidá-la no sentido de providenciar o necessário para ela. E isso envolve, o fato de alimentar a mulher, não envolve só alimento físico, que foi o que a gente falou ontem, né, em relação ao homem trabalhar e sustentar a casa, né? Nesse sentido de alimento físico, é isso. Mas esse alimento, ele também diz respeito a um alimento espiritual. Porque nós sabemos que, na verdade, nosso principal alimento é o alimento espiritual, né? Lógico que a gente precisa de alimento físico para sobreviver. Mas se a gente não tiver alimento espiritual, nós somos mortos espiritualmente falando, estamos fracos espiritualmente falando, né? Então é extremamente necessário o alimento espiritual. E faz parte do homem
ele trazer isso para a mulher também, esse alimento espiritual, né? De poder suprir a mulher nas suas necessidades espirituais, né? Ter esse cuidado espiritual sobre a mulher. E cuidar é o fato dele zelar dela, cuidar, tratar ela com carinho, com respeito, com amor, né? Então o homem também tem esse papel importante aí de cuidar e alimentar a mulher. Gente, vocês estão comigo? Vocês não me responderam a pergunta. Vocês não falaram mais nada. O último oi foi o do Rodrigo, de bom dia. Que isso, gente? Vocês sabem que eu preciso de vocês dando um feedback para mim. Então vamos lá. Em sua opinião, mulher de Deus, o que significa o marido alimentar a sua esposa? Responde aí pra mim. O que significa o marido alimentar a sua esposa? Vamos ver se já deu uma... Vamos ver se ele fica de outra cor. É um chazinho de hortelã pra dar uma esquentada no corpo. Bom dia, Paulo. Tá tudo certo, amiga? Então vamos seguir. O que significa o marido alimentar a mulher, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Estamos juntas, Rose. Que bom, que bom. Bom, gente, acho que essa tá mais difícil pra vocês, né? Então vamos lá. Marido alimentar a mulher. É o marido nutrir a mulher com a palavra de Deus, tá? Além dele sustentar ela com alimento físico, é ele nutrir a mulher com a palavra de Deus, tá bom? E o marido proteger a mulher, é o marido proteger ela dos perigos, guardá-la, né? Não deixar que ela passe por situações assim que sejam talvez pesadas demais para uma mulher passar, ou que seria legal que tivesse um homem ali ajudando ela a passar, né? Alimentar a mulher também é dar injeção de ânimo, Pri, alimentar a mulher no seu emocional também, né? Além do seu espiritual, no seu emocional também, tá certo? Está correto. Isso mesmo. Gente, quando for 5h30, nós vamos mandar essa live pra um monte de gente, tá? 5h30. Espero que ainda falta um tempinho. Só que olha o que é interessante. O homem, ele não deve só alimentar e proteger a sua mulher, tá? Porque senão o homem casado, o homem solteiro, ele vai achar que ele tá isento dessa responsabilidade de alimentar a mulher e proteger, cuidar da mulher, porque ele não é casado, certo? Mas não. Isso é função do homem com todas as mulheres que lhe forem possíveis e que passarem na sua vida, né? Então, eu vejo muito isso acontecer, gente, muito. O homem achar que ele só vai ser homem e que ele só vai precisar exercer as suas funções de homem quando ele estiver namorando, estiver noivo, estiver casado, né? E aí ele deixa todas as outras mulheres do mundo ali ao léu, porque ele não acha que ele precisa ser homem diante delas também. E isso é uma grande distorção, porque, por exemplo, até tem um exemplo de uma amiga minha, deixa eu ver se não tem nenhum deles aqui na live pra eu não me comprometer. Mas eu acho que ninguém também vai saber. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, e na verdade esse é um exemplo, infelizmente, de muitos... É um exemplo, assim, muito comum na nossa realidade atual. Uma amiga minha, tal, né, ficou sabendo que um certo menino tava gostando dela, não sei o que, isso aconteceu também comigo um pouco. Tava gostando dela, não sei o que, e ficaram na orelha dela, e foi um pouco do que aconteceu comigo no sentido de que ficaram muito na minha orelha em relação ao João. Nossa, que o João gosta de você, que o João isso, que o João aquilo. E querendo ou não, quando a mulher ouve isso, mesmo que ela não goste do homem a princípio, tipo, não tenha nenhuma atração por ele, mas quando ela ouve isso, ela começa a reparar nele, né? Ela começa até a tipo assim, ter certas expectativas de que o homem, então, faça alguma coisa pra, tipo, mostrar esse sentimento que ele tem, né? Pra mostrar algo, assim, diferenciado que ele tem. Tá, daí ela ficou sabendo, e um monte de gente falando na cabeça dela e tal. E uma vez, acho que foi num retiro ou enfim, uma reunião aí do povo da igreja e tal. Acho que foi no retiro. É óbvio que ela, tipo assim, tirou esse retiro pra observar isso, então, né? Pra observar sei lá, né? Esse sentimento diferenciado que ele tem por ela, como que ele ia demonstrar isso de alguma forma.
Cara, tipo, foi um fiasco pra ela, foi uma frustração, porque ele não fez absolutamente nada, 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 nada que pudesse, tipo, falar assim, uau, ele gosta de mim e ele está investindo em mim de alguma forma. Ele fez isso diferente, né? Ele teve essa iniciativa, como a gente falou lá na frente, ele teve esse cuidado, sabe? Ele teve essa proteção comigo. Nada, gente. Nada, 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 nada. Então, tipo assim, frustrou ela demais. E aí, o que que acontece? Ele achou que só quando tivesse um relacionamento mesmo com ela, que ele precisaria ter certas atitudes. Enquanto eles não estavam num relacionamento, ele não precisava ter certas atitudes. E por isso que eu falo que isso é um erro. Primeiro, que hoje em dia os homens perderam demais essa questão da conquista, né? Eu tô falando de homens, também vou falar de mulher. Mas os homens perderam demais essa questão da conquista, né? Eles não acham que precisam conquistar a mulher, principalmente os homens de igreja, principalmente. Eles acham que porque Deus tem alguma varoa preparada para eles, porque Deus tem alguém ali já separada e especial para eles, que eles não vão precisar desse negócio da conquista. E às vezes tem até o período de oração, né? Que os dois oram antes de começar a namorar, que até foi o que aconteceu comigo e com o João. E eles acham que, porque chegou no período de oração, também não precisa conquistar mais, não precisa fazer algo assim que atraia os olhos da mulher para ele, ou que fala uau, né? E outra coisa que acontece também muito são homens que dentro do casamento também acham que tá tudo resolvido, que não precisam mais conquistar suas mulheres, que não precisam mais surpreender suas mulheres, porque, meu, já tá ali, né? Já deu tudo certo, já assinou o contrato. E isso é um erro muito, muito grande, porque o homem não vai deixar de ser homem em fase nenhuma. E de ter essas características que o homem tem em fase nenhuma. Nem solteiro, nem namorando, nem casado. Ele precisa continuar tendo as características dele e ainda mais, desenvolvendo ainda mais essas características dele, né? Então, serviu aí, Rodrigo? Glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. Então eu vejo, em primeiro lugar, esses homens que acham que só quando namorarem, quando noivarem, que vão precisar ter essas características de cuidar da mulher, de proteger da mulher, de demonstrar esse cuidado, essa proteção. E homens que dentro do casamento acham que não precisam de mais nada disso, não precisam dessa proteção, não precisam dessa conquista, que é algo primordial. Se não tiver um capítulo que fale disso, cara, eu vou fazer uma live só pra falar disso, porque é incrível como os homens perderam isso, como os homens perderam em todas as áreas, tá? Casamento, namoro e solteirice. Perderam esse papel da conquista, da caça, né, da mulher. Na caça no bom sentido, né, gente? Não é da caça desenfreada de animal, não é isso. Mas dessa conquista, sabe? Desse saber ali conquistar o território, né? Saber conquistar o coração da mulher, saber quebrantar o coração da mulher para ele, né? Em todos os sentidos. Então, mesmo os homens solteiros, eles podem sim ajudar as mulheres, eles podem sim se atentar. Cara, isso é maravilhoso. Como é bom quando a gente vê um homem que não é um homem que tá assim, ó, de braço cruzado, diante de uma mulher passando na frente dele carregando peso, né? Diante de uma mulher ali fazendo serviço sozinha. Quantas e quantas vezes, principalmente eu e o João, que sempre estivemos muito envolvidos com o Ministério de Jovens em si. Hoje nós somos líderes, estamos como líder do ministério, mas a gente foi por anos, assim, uma liderança que servia no sentido de não estar à frente da liderança, né? Mas estar sempre ali junto com os líderes ajudando. Quantas e quantas vezes a gente não viu homens marmanjo mesmo, marmanjo, de braço cruzado, enquanto um monte de menina, um monte de mulher carregava cadeira, carregava som, carregava isso, carregava aquilo, e os marmanjão lá reunidos em roda conversando, ou só observando, ou até tirando sarro. Mano, isso me dá olha, um asco, pra não falar outra coisa. Então, cara, os homens precisam entender que eles nasceram pra isso, pra proteger a mulher e cuidar da mulher, independente se ele é solteiro, namorado, casado, noivo, marido, viúvo. Ele nasceu pra proteger as mulheres que estão ao redor dele, sabe? E é muito bom pra nós mulheres quando a gente vê um homem pedindo, ó, licença, deixa que eu carrego pra você. Licença, deixa que eu faço isso pra você. Não por machismo ou querer se aparecer, mas por realmente
Colocar a mão na consciência e falar, cara, eu sou biologicamente mais forte do que essa mulher. Eu realmente que deveria estar fazendo esse serviço pesado no lugar dela. E se você tiver a oportunidade, você ir lá e fazer, né? Você ir lá e pedir com licença. Se você é solteiro, irmão, se você é solteiro, isso aí é até uma dica pra você, viu? Porque a mulher, quando ela percebe que o homem tá fazendo o papel de homem dele e não tá com mimimi, não tá de bracinho cruzado, não tá com preguiça, a mulher fica muito mais atenta ao homem. Muito mais atenta, porque ela fala, uau, esse aí realmente vai cumprir o papel dele dentro de um namoro, porque já tá cumprindo solteiro, imagina namorando, né? Então, bom dia, Mari. Então é algo a se pensar, viu, homens? Quando não deixem de proteger as mulheres que estão em volta de você. Não deixe de cuidar das mulheres que estão em volta de você. Isso é um papel que você nasceu para fazer e isso é algo que atrai aos olhos das mulheres, né? E homem casado, homem que tá namorando, não deixe de fazer isso pela tua mulher, por aquela que tá do seu lado. Isso também continua atraindo a atenção dela, porque quem disse que porque você tá casado ou namorando, você não tem que continuar atraindo a atenção da tua mulher, não tem que continuar despertando o desejo da sua mulher por você, né? Isso aí tem que continuar, cara, tem que continuar, mesmo que tenha uma aliança no dedo, né? Isso aí faz parte do encanto do casamento, né? De ter sempre essa admiração. A admiração, no sentido da gente ser pessoa alienada, não deve existir, né? No tipo de eu alienar alguém de uma forma cega, não tem que existir. Mas a admiração dentro do casamento, de você falar, uau, olha o homem que eu casei, uau, olha a mulher que eu casei, isso tem que ter constantemente. Isso é um dos combustíveis, né, para o relacionamento continuar acontecendo aí firme e forte na luta. Então fica esse recado. E um outro recado também que eu queria dar para as mulheres foi na parte da conquista, né? A gente vê em contrapartida, da mesma forma que a gente vê homens que perderam esse feeling da conquista, perderam essa habilidade, sabe, de conquistar uma mulher, conquistar no bom sentido, não é conquistar na lábia, conquistar com palavras maliciosas, sabe, conquistar só no quesito sexual, não é isso, conquista mesmo, sabe, do coração da mulher, aquela conquista romântica, aquela conquista gostosa. Da mesma forma que os homens perderam isso, as mulheres começaram a fazer isso, começaram a tomar frente disso. Eu entendo, amigas, eu entendo que realmente, né, às vezes, por falta de ter um homem que vai à frente e conquista, muitas de nós acabaram tomando esse posto e indo e tentando conquistar os homens de alguma forma, né? Tentando tomar a frente de alguma forma. Mas esse não é o nosso papel e nunca será, né? Nunca será. A gente tem que ter um pouco de paciência, sim, e um pouco de confiança em Deus, de que o nosso homem vai chegar até nós sem a gente precisar conquistar. Claro que dá pra você ir ter uma conversinha assim, né? Que foi o meu caso, né? Fui ter que ter uma conversinha, né? Eu que chamei pra sentar e conversar. Mas depois eu assim, e depois também eu continuei tomando a frente de algumas coisas por ser mulher viril, não tratada ainda na época, né? Infelizmente. Mas não é o nosso papel realmente conquistar, sair à caça como mulheres. Não é o nosso papel fazer isso. Como eu vejo mulheres saindo à caça hoje em dia. E depois reclama, gente. E depois reclama. Presta atenção em mim. Mulheres que saem à caça, vocês acham mesmo que elas vão achar homens viris ou homens emasculados? Fala pra mim. Mulheres que saem à caça, vão achar homens viris ou homens emasculados? O que vocês acham? Lembrando que homem viril é uma definição de homem mesmo, de acordo com a palavra de Deus. Não é machista, não, mas é aquele homem que toma iniciativa, é aquele homem que cuida, que protege, que sabe seu papel, que é forte, que toma posicionamento, que toma iniciativa. Homem emasculado não toma iniciativa, tem medo das coisas que até mulher tem medo, não tem voz pra nada, não tem vez pra nada, é bem de boa em relação aos seus papéis como homem. Não é gay, tá, gente? Não é. Só não exerce seu papel de homem. Gosta muito da mãe, né? Tá sempre ali debaixo da saia da mãe. Então você acha que essa mulher que vai à caça vai atrair que tipo de homem? Com certeza o emasculado. Com certeza. Uma chance em 1 milhão dela atrair um homem viril. Porque o homem viril, ele sabe que é ele que tem que ir à caça. Então ele não se atrai muito por mulher que é muito jogada, muito dada. Ele é atraído por mulher que ele
consegue ter essa conquista, que ele consegue realizar essa conquista, sabe? Que ele consegue realizar essa atração de algum jeito. A mulher dada, a mulher que conquista, ela já tá pronta, ela já chega chegando, ela já chega oferecida, né? Ele nem vai ter esse prazer, esse privilégio de conquistar ela. Então, essas mulheres viris vão lá, fazem, acontecem, conquistam esses homens emasculados e depois reclamam a vida inteira que os homens não têm iniciativa. Reclamam a vida inteira que esses homens não tomam a frente de nada, que esses homens não tomam decisão e não sei o que, não sei o que lá. Só que, na verdade, foram elas que erraram no recrutamento. Foram elas que tiveram atitudes erradas ali no começo, que acabaram atraindo esse tipo de homem. Gente, eu não tô aqui pra falar contra homem emasculado, não, porque homem emasculado precisa de ajuda também, né? Não é isso. Mas é que às vezes às vezes não, a gente simplesmente colhe o que a gente planta, né? Simples assim, simples assim. E depois a gente ainda fica reclamando da nossa colheita, sendo que a semente quem lançou e plantou e colocou no solo, regou e nutriu foi a gente mesmo, né? Então não vale a pena ficar reclamando disso. Então é isso, os homens solteiros, eles precisam entender que eles também têm um papel importante no sentido de proteger e alimentar as mulheres que estão à sua volta. Então, às vezes, aconselhando uma mulher ou outra em algum sentido. Claro que quando o homem é solteiro, ele tem que ter um cuidado aí para aconselhar uma outra mulher solteira para também não acabar, às vezes, gerando uma atração entre os dois, sendo que uma das partes ali não quer um relacionamento agora, entendeu? Então, realmente tem que ter isso. Mas o homem, às vezes, tem uma amiga ali, que vê que a amiga tá, né, se iludindo demais da vida. É legal o homem chegar e falar, ó, fulaninha, o homem pensa assim e pensa assado, toma cuidado. Essa atitude que ele tá tendo, tá dizendo isso, isso e isso, né? É legal ter um homem aí que abra os olhos de vez em quando. Um homem que abra as portas. Meu Deus, como isso não existe mais. Deus. Gente, isso parece arcaico? Parece, mas de verdade, uma mulher adora que faz isso. Claro que as mulheres feministas de hoje em dia, que gritam independência, rotam independência pelos cantos, não querem nem que os homens abram as portas, mas elas não querem na teoria, tá? Na prática, elas querem sim. Homens que abram as portas, homem que puxa a mesa, homem que vai à frente, enfrentando tudo e traz ela, assim, segura ela, né, por trás ali protegendo ela, homens que vejam outros homens assediando uma mulher e consigam sim tomar à frente ali a posição e proteger essa mulher, homens que poupem essa mulher de desgaste físico, homens que orem por essas mulheres, que aconselhem, enfim, de alguma forma ajudar as outras mulheres, mesmo que você não seja casado, né? E aí, gente, tem até uma pergunta aqui que eu ri com o João ontem, porque tá falando assim, ó, o que você acha de Deus exigir que os homens assumam suas tarefas de provedores e protetores? O que você acha de Deus cobrar isso dos homens? Eu coloquei, acho ótimo, acho ótimo, acho maravilhoso. Quem aí que é mulher que não gosta que Deus tenha colocado pro homem esse papel de proteger e prover a mulher? Quem aí não gosta? Gente, eu gosto. Eu gosto que Deus tenha colocado pro homem esse papel de proteção e provisão. Ok? Quem aí não gosta, gente? Agora vamos para a palavra, para nós irmos para o encerramento. Gente, eu tô tão acostumada a abrir a palavra lá no meio, que quando a gente tem que abrir Gênesis, que nesse livro abre praticamente todas as vezes Gênesis, eu me confundo. A Pri colocou aí, ó, perfeito. Pois é. Eu também gosto. A Eli também gosta. Claro, né, Eli? Nós gostamos de coisa boa. E nós, na verdade, nós gostamos porque nós fomos feitas para ser protegidas e para ser providas pelo homem, né? Faz parte de quem nós somos querermos receber isso, né, deles. Vamos lá ler Gênesis 2, do 16 ao 17. Exato, Mari, exato. E é uma das questões de eu estar fazendo essas lives. A gente não é ensinada nisso. A gente não é ensinada nisso tudo que eu tô falando. Nem homens ensinados nos seus papéis, nem mulheres ensinadas nos seus papéis. E aí fica todo mundo perdido, porque é meio que cada um por si, sabe? Eu que vou aqui pensar e chegar à minha conclusão do que é o meu papel de mulher. E o homem que vai pensar ali, chegar à conclusão dele no que é o papel dele de homem, cada um vai agindo de acordo com as suas experiências de vida, de acordo como via dentro de casa acontecer, também reproduz fora de casa. Então é algo que deveria ter sido mais ensinado mesmo. Então vamos lá, gente, ó. Gênesis 2, do 16 ao 17, diz assim, ó.
E o Senhor Deus ordenou ao homem, isso ainda antes de criar a mulher, né? Antes de criar a mulher. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, olha só, gente, essa instrução de Deus sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore de Deus, do conhecimento do bem e do mal, essa instrução de que ele não deveria comer foi passada ao homem antes da mulher ser criada, tá? E depois não, tipo assim, não foi repetido para ela novamente. Então, o que fica subentendido na nossa cabeça? Quem foi o responsável? Quem deu as ordens? Quem deu as ordens de que não deveria comer do fruto foi Deus para Adão. E quem deu essas ordens para Eva? Sendo que Deus falou isso antes de criar a própria Evita. Quem deu essas ordens para Eva? Quem falou para Eva que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela era proibida e tatatá e tchê. Quem que falou para Eva? Foi o próprio Adão. Foi o próprio Adão que foi incumbido de passar essas instruções para Eva. E qual é a atitude que Deus nos ensina então aqui, nesse sentido, de que Deus falou pro homem as ordens e depois o homem transmitiu para a mulher? Qual a atitude então que Deus ensina sobre a responsabilidade do homem? Que o homem deve transmitir a palavra de Deus para a mulher. Eu falo aqui com muito temor porque eu sei que dentro de muitos lares não é assim que acontece. E dentro do meu lar também por um tempo foi assim, que não acontecia assim. Mas é esse realmente o papel do homem, sabe? De transmitir a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a mulher. É papel do homem, principalmente dentro do lar, mas dentro de um namoro também, sabe? Dentro de um noivado também é papel do homem buscar a Deus e entender o que Deus tem para eles nesse período. Porque a gente sabe que Deus ele trabalha por processos, Deus trabalha por estações. Então faz parte do homem buscar de Deus o que Deus está querendo trabalhar com eles naquele momento, o que Deus está querendo fazer com eles. Às vezes a gente está passando numa situação difícil, é papel do homem ser aquele que vai conduzir a esposa, que vai falar, eu tô entendendo de Deus que é isso para essa nossa fase e vamos caminhar desse sentido, vamos caminhar desse jeito. Né? Eu, como mulher, falo que isso é muito verdade, porque o meu marido sabe. Volta e meia, eu paro meu marido e eu pergunto, o que Deus tem te falado sobre isso? O que Deus tem te mostrado sobre isso que nós estamos vivendo? Qual a direção que Deus tem dado? Porque não que eu, mulher, não vá buscar a Deus por mim mesma, pelo amor de Deus, isso não anula a nossa responsabilidade de mulher de buscarmos ao Senhor e de ouvirmos ao Senhor. De maneira nenhuma isso anula, tá? Nós também temos que ter o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas, realmente, a gente também tem essa necessidade de que o nosso sacerdote, de que o homem, ele vá e fale, tô buscando a Deus e ele tá me falando isso, é nessa direção que a gente vai. Tô buscando a Deus e ele me exortou nisso, então a gente vai começar a pensar desse jeito agora, né? Então, assim, é primordial do homem, realmente, buscar ao Senhor e trazer a direção do Senhor para o seu lar, né? De dar essa condução aí, de ser essa liderança sobre as nossas vidas, né? Então ele é líder espiritual da nossa casa, ele tem responsabilidade espiritual de aprender os caminhos do Senhor, entender os caminhos do Senhor para aquele momento e de repassar isso para a esposa, né? De repassar isso para sua mulher, para sua namorada, para sua noiva, né? Quem tá aí no namoro já pode ir praticando isso. Quem não tá no namoro, tá solteiro, também já pode ir praticando isso, de ter cada vez mais sensibilidade à voz de Deus, de cada vez mais entender do Senhor, né? O que é para fazer no seu momento, mesmo que você esteja sozinho ou sozinha, né? Então, exercitar a proteção espiritual está na essência do que significa ser homem, tá? Gênesis 18, 20, 2, 18, 20. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhes chamaria. Então deu ao homem ali a função de colocar o nome, né? E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Gente, eu fico pensando
o tanto de tempo que isso durou. Tipo, se isso durou dias, se isso durou meses, se isso durou anos, porque a gente sabe o tanto de animal, de espécie diferente que tem no mundo. Como é que essa criatura me deu nome pra tudo? Tipo, pensa, será que, tipo assim, claro que pra Deus um dia é igual a 1000 anos, né? Então deve ser isso, deve ser que num dia equivaleu a 1000 anos, naquele dia que Adão deu nome pra todos esses animais. Só um parênteses aqui, porque eu sempre fico viajando na maionese nesse versículo aqui. Então tá. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Não se encontrou para o homem alguém que ali, né, o ajudasse. Às vezes ele estava muito cansado, falava, vai, pensa um pouquinho você aí, vai, pensa um pouquinho agora você que eu vou descansar um pouco minha mente aqui, tô sem criatividade para dar o nome dessa criatura aqui, né? Como seria bom, né, se ele tivesse alguém ali, e eu acho até que essa situação foi boa até pro homem sentir falta de alguém, sabe? Pro homem não se sentir, tipo, totalmente autossuficiente, falar eu me basto, tô dando nome pra todas essas cambadas aqui, tá tudo certo. Não, foi algo até pra ele perceber. Primeiro pra ele perceber, né? Ó, cada animalzinho tem o seu parzinho, né? O leão tem a leoa, o elefante tem a elefanta, né? Formiguinha tem a... Sei lá se a formiguinha tem. Tem, né, gente? Enfim. Foi bom pra ele perceber isso, né? Que cada um tinha o seu parzinho ali. Mas foi bom também pra ele perceber, cara, que trabalheira. Se eu tivesse alguém aqui, ia ser fantástico. Ia ser muito bom. Tô sentindo falta de ter alguém, sabe? Tô sentindo falta de algo a mais. Pra que ele não tivesse essa questão de ser autossuficiente também, né? E aí, só depois que Deus vai lá e faz a mulher. Só depois disso, dessa responsabilidade grande que o Senhor colocou ali nas mãos do homem de dar nome pros animais, né? Então, Deus, ele sempre soube que ele ia criar a mulher, gente, sempre. Não foi algo que, de repente, surgiu esse desejo ali no coração de Adão e Deus falou, seria bom mesmo criar uma mulher. Não, ele sempre soube. Só que ele fez tudo numa ordem muito perfeita, ele fez tudo numa organização muito perfeita. Gente, vocês estão comigo aí? Quem tá comigo, dá um oi, por favor. Dá um oi, dá um oi. Oi, beleza, obrigada, Rê. Oi, Rê, tudo bom? Oi, Ju, tudo bom? Oi, Mari, tudo bom? Obrigada, gente, obrigada, viu? Então vamos lá, a gente já tá terminando. Nesse sentido, então, por que será que Deus não fez a mulher antes disso para ajudar o homenzinho, coitadinho, pobrezinho, a dar o nome para os animais ali e talvez o trabalho ser reduzido pela metade? Por que vocês acham que Deus criou o homem depois disso ainda, né? Primeiro lá, depois de dar as instruções para ele do que poderia e do que não poderia, e depois, principalmente, por que Deus criou o homem depois dessa trabalheira toda de dar um nome para os animais? De ter dado para ele essa tarefa de dar o nome para os animais e depois ele só depois ele criou a mulher. Por que vocês acham isso? Agora eu quero ouvir vocês, hein? Quero ver essa criatividade de vocês aí, que é a nossa última pergunta. Por que vocês acham que Deus criou a mulher só depois que o homem fez essa trabalheira toda de dar um nome para os animais e não antes para ajudar ele a dar o nome? Por que, gente? Me responda que eu sei que vocês já ouviram minha pergunta. Me responda que eu sei que vocês já ouviram minha pergunta. A Mari respondeu para nos ensinar que Deus fala com a cabeça. Eu concordo, Mari, mas eu acho que essa tá mais para a primeira coisa. Por que Deus deu a instrução para o homem de que não poderia comer da árvore e não deu a instrução depois para a mulher, né? Que foi o homem que foi incumbido de passar essa instrução para a mulher. Então eu acho que essa questão de para nos ensinar que Deus fala com a cabeça tá mais relacionada à primeira coisa. E a segunda coisa? De que Deus não criou a mulherzinha ali para ajudar o homem nesse sentido. Rodrigo, fico feliz. Fico feliz. Obrigada. Bom, gente, já que uma pessoa só respondeu, a outra falou que não sabe, então vamos responder para vocês, vamos ajudar vocês. Por que Deus fez isso, gente? Porque é o seguinte, quando você
dar nome para alguma coisa, né? Quando você tem essa responsabilidade de dar nome para alguma coisa, normalmente você começa a ter autoridade sobre aquela coisa, né? Aquela coisa começa a gerar em você uma autoridade, porque começa meio que a te pertencer, certo? Então, uma das questões é que Deus, ele deu a terra para o homem dominar, né? Deus falou que o homem teria domínio sobre todas as coisas, né? Sobre todos os animais e tudo mais. Então, claro que uma das simbologias disso também é o homem ter autoridade sobre tudo aquilo que ele estava nomeando, né? Ter autoridade sobre todos os animais, terrestres, aves, aquáticos, tudo, né? Então, o homem estava ali exercendo essa autoridade. Mas ao exercer essa autoridade, o Deus estava ensinando o homem a ter autoridade. Deus estava mostrando que a autoridade vem do homem, né? Então, depois ele cria a mulher porque ele queria trabalhar esse senso de autoridade no homem. Tipo, cara, você tem autoridade. A sua palavra tem autoridade. O que sai da sua boca tem autoridade. E nós sabemos que quem é a autoridade no nosso lar, na nossa casa, é o homem. Né? A mulher, ela não pode assumir essa autoridade. A mulher tem autoridade no campo dela, mas sobre a casa, sobre a família, quem tem autoridade é o homem. Então Deus queria trabalhar esse sentido de liderança no homem, esse sentido de autoridade, como a Mária falou, de assumir a frente, né? Queria trabalhar isso no homem antes de criar a mulher, para que isso já estivesse formado dentro dele. Esse senso de autoridade, esse senso de liderança, esse senso de responsabilidade, né? E lá na frente também esse senso de que o homem é aquele que transmite a palavra de Deus para a mulher. Não é, de novo, não é que a mulher não vale a palavra de Deus e buscar Deus. Muito pelo contrário, esposas. Vocês sabem que eu incentivo muito vocês aqui a buscarem a palavra de Deus, a orarem pelos seus lares, a guerrearem espiritualmente pelos seus lares, né? Principalmente quando estão aí distorcidos. Mas é do homem esse papel de autoridade e liderança sobre a sua casa, e Deus queria ensinar a ele isso, que ele precisa ter essa autoridade, ele precisa liderar, né, a sua casa. E depois ele veio e criou a mulher maravilhosa, né? Então, o que o plano de Deus para os homens revela sobre os seus sentimentos para com as mulheres? O plano de Deus para os homens revela que Deus, como que Deus nos vê? Como que vocês se sentem, gente, vendo Deus criar o homem dessa forma? Mulheres, como que vocês se sentem ao perceber que Deus criou o homem para sustentar o lar? Ao perceber que Deus criou o homem para te alimentar com a palavra? Ao perceber que Deus criou o homem para te proteger dos perigos e de todas as coisas que acontecerem aí? Que Deus criou o homem para te liderar? Como que você se sente quando você percebe que Deus criou o homem para ser autoridade sobre a sua casa? Como você, mulher, se sente? Coloca aí. Ó, a Rê colocou segura. Quem mais? Como que vocês se sentem? Desconfigurada? Por que você se sente desconfigurada, amiga? Como você se sente por saber que Deus planejou o homem para ser assim? O seu provedor, o seu sustentador, autoridade sobre a sua casa, sua liderança espiritual, sua liderança em todos os outros sentidos, aquele que vai tomar frente das decisões. Nós nos sentimos protegidas, nós nos sentimos seguras, amadas. Olha lá que a Eli colocou. Exatamente. Gente, você não sente que Deus tem um cuidado todo especial com a gente? Ah, entendi, Mari, entendi. Você não sente que Deus tem um cuidado todo especial com a gente? Você não sente que Deus tem um amor? Você não sente que ao pensar nisso, da proteção, da provisão, Deus não tá pensando só no homem, mas Ele tá pensando em nós também? Ele tá pensando também em como nós vamos ser tratadas, em como nós vamos ser cuidadas? Então, realmente, eu me sinto muito amada por Deus quando eu vejo essas características do homem. Eu me sinto muito amada por Deus. Mas eu quero reforçar algo aqui, antes da gente orar. Nós estamos falando de homem, sim, do papel do homem, sim, nessa semana, né? Nós vamos ainda falar sobre homem na quarta e na quinta e na sexta, né? Ainda na semana que vem nós vamos pegar mais pesado que essa mulherada que tá aqui. Mas o que é importante em a gente conhecer o papel do homem? Não é importante a gente conhecer o papel do homem pra daí a gente ir lá e dar de dedo na cara dele, sabe? Pra gente ir lá e falar, você deveria estar me protegendo, você deveria estar me lavando com a palavra, você deveria estar sustentando o meu lar, indo lá pra fora e fazendo dinheiro e trazendo pra dentro de casa. Não é pra isso, não é essa a intenção de nós estarmos aprendendo o papel do homem, tá? Não é.
Uma das principais intenções da gente estar aprendendo o papel do homem é a gente aprender o que não cabe a nós, tá? Principalmente, porque muitas mulheres, como a gente já vem discutindo aqui, querem tomar a liderança, querem estar à frente, querem ir fazer acontecer, só que acabam deixando o seu papel de mulher sempre de uma forma assim mal feita, distorcida, né, de qualquer jeito. Então a gente precisa aprender qual é o papel do homem pra gente também entender qual não é o meu papel como mulher, né, o que não cabe a mim como prioridade. E também nós precisamos aprender o papel do homem, gente, pra quem é solteira, pra saber analisar o seu homem aí no recrutamento, que eu gostei muito dessa palavra, recrutamento e seleção, né, pra falar de escolha de marido e mulher. Homens confundem proteger com mandar, exatamente, mas daí é machismo, tá? Proteger faz parte de ser homem segundo o padrão de Deus. Mandar faz parte de ser homem machista, que quer desvalorizar a mulher para se sentir valorizado, né? Aí é outros 500. Mas também nós, mulheres, estamos aprendendo o papel do homem, gente, para que nós possamos, tanto quem é solteira, procurar melhor aí o homem de Deus para sua vida, quanto quem é casada, saber como ajudar o seu homem a ser homem. Como ajudar o seu homem a exercer as características de homem de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né? E eu sempre reforço aqui que nós ajudamos o homem a exercer todo o papel que ele tem, não é no grito, não é na força do braço, não é no xingamento, não é nas ofensas, não é no desrespeito, não é nas discussões do nada, assim, levantando a voz e, igual eu falei, né, apontando o dedo pra ele. Não é dessa forma que nós vamos mostrar pro homem qual o papel dele e ajudar o homem a exercer o papel dele, né? O nosso papel, acima de tudo como mulher, é orar. Acima de tudo, orar, ir pro nosso quarto de oração, batalhar pela nossa casa e pela nossa família no quarto de oração, né? Na entrega a Deus, ali no íntimo, né? Ali que Deus vai enxugar as nossas lágrimas, ouvir o nosso pranto. E é ali também que eu vou pegar a palavra de Deus e profetizar aquela palavra sobre a minha vida, sobre o meu lar e sobre a vida do meu esposo, né? E também sabendo exatamente, eu falo assim, ó, exatamente, eu sempre falo isso, quando eu me assisto depois eu falo, Bárbara, por que você fala desse jeito? Sabendo exatamente os momentos que conversar com ele. Porque, óbvio, gente, a gente também precisa ter conversas com os homens quando eles não estão entendendo direito, sabe? Quando eles não estão tendo clareza sobre qual é o papel dele, sobre qual é a função deles no lar. A gente precisa conversar com eles, sim, mas a gente precisa conversar no momento certo, da maneira certa, no ambiente certo, porque às vezes também você quer resolver lavar a roupa suja ali na frente dos amigos, na frente dos familiares, né? Não é assim. E com as palavras certas, né? Com as palavras certas. Então, mulheres, fica uma dica aí que eu posso dar pra vocês nesses momentos de conversa. Primeiro de tudo, nunca comece uma conversa acusando o homem de nada. Nunca. Porque você, eu tô aqui pra conversar com você, porque você não tá fazendo isso, você não tá fazendo aquilo. Mesmo que você fale com carinho e amor, é a forma errada de você começar uma conversa, tá? Nunca comece uma conversa com ninguém, aliás. Isso não é só pro homem, não. É pra qualquer pessoa que você for ter uma conversa mais séria aí. Nunca comece acusando, nunca. O mais ideal para você começar uma conversa é fazendo perguntas, tá? Fazendo perguntas. Então, pensa aí numa pergunta que você possa fazer, que possa envolver o assunto que você quer conversar com ele. Senta, começa fazendo perguntas e é primordial, tá? Que ao fazer perguntas, você deixe ele responder. Porque às vezes você faz pergunta, fala assim, ó. Por que você acha, vamos dar um exemplo besta, tá? Por que você acha que a gente brigou ontem lá no pesqueiro? Não, a gente brigou por causa disso, disso, disso. Você não deixa nem ele falar. Você não deixa nem ele abrir a boca, nem ele pensar, nem ele raciocinar. Se o seu homem não tem a habilidade de conversar, vá fazendo perguntas ainda mais simples que vai fazendo com que ele... entendi. Pode ser por causa disso, disso, disso. Pode ser... Entendeu? Então vai fazendo perguntas cada vez mais leves para que ele vá entendendo o caminho que você quer levar ele, para que ele vá conseguindo abrir mais a boca dele, para que ele vá conseguindo externar mais a opinião dele sobre aquele assunto, né? Então vai conduzindo ele, mas deixa o seu homem falar, mulher de Deus. Deixa o seu homem falar, porque às vezes a gente fala que o homem ele não dialoga, ele não conversa dentro do lar, mas primeiro, a gente não gera situações de diálogo. Muitas vezes a gente não vai atrás desse diálogo, a gente fica esperando que o homem venha atrás de conversar com a gente, ó. E isso raramente vai acontecer, raramente.
né? E às vezes quando a gente senta pra dialogar, a gente não é sábia. A gente não deixa o homem falar. A gente sempre quer dar as respostas no lugar deles. A gente não incentiva eles a falarem algo, a produzirem algo, a externar o que eles pensam sobre aquilo, ou se eles não pensam nada, a começar a pensar então sobre aquilo, né? A gente tem que dar espaço pro homem também. E ser sempre muito sábia, muito sábia. Por isso que eu falo que quando a gente deixa o homem falar, quando a gente deixa o homem externar, por mais que ele não tenha esse hábito, a gente vá ajudando eles a gerar esse hábito, é muito legal, porque daí na hora da gente trazer o que a gente quer trazer para essa conversa, a nossa opinião, o nosso pensamento, a gente pode usar muito do que eles mesmos falaram. Muito do que eles mesmos falaram a gente pode trazer para a conversa e conduzir pro lado que a gente quer levar. Por isso que eu falo, mulheres de Deus, e eu repito mais uma vez nessa live, nós como mulheres, nós temos a faca e o queijo na mão. Só que muitas vezes a gente tritura o queijo assim, ó. E aí a gente não sabe usar. A gente não sabe usar, né? Ou muitas vezes a gente usa a faca para outras coisas e não para cortar o queijo. Entendeu? Então a gente tem, gente, a faca e o queijo na mão. A gente só precisa ter sabedoria em como nos portar dentro do nosso lar. Qual a posição mais sábia para ter essas discussões? Qual a posição mais sábia para conversar com o meu homem? Em alguma situação que ele não está exercendo o papel dele de homem, que eu sei que ele deveria estar tendo outra postura, qual deve ser a minha postura? Eu devo ir lá, então, tapar esse buraco e fazer o papel que ele deveria estar fazendo? Ou eu devo deixar aquilo quieto, devo deixar, ok, se ele não tá fazendo, ninguém vai fazer, a gente vai junto sofrer as consequências de ninguém fazer, pra depois a gente conseguir ter isso como uma conversa, ter isso como assunto pra uma conversa. Porque muitas vezes eu vejo que nós mulheres não temos muita paciência, né? Quando a gente viu que o homem não tomou a iniciativa, a gente vai lá e toma a iniciativa. Quando a gente viu que o homem não, sei lá, não nos protegeu ou não fez o que deveria fazer, nós vamos lá, nos protegemos sozinhos e fazemos o que deveria fazer, regaçamos as mangas e vamos lá e fazemos. E fazemos, né? Então não é bem assim, sabe? Não é bem assim. A gente precisa ajudar os homens a ser homens também com sabedoria. Com sabedoria. Deus nos colocou ao lado dos homens para auxiliá-los. E a gente não auxilia o homem na força do grito, a gente não auxilia o homem pegando e fazendo o que ele tem que fazer. A gente auxilia o homem ajudando e instruindo da maneira correta para que ele perceba o que ele tem que fazer e vá e faça. Né? Então, nós mulheres temos um papel muito importante na vida dos nossos homens aí, que é de potencializar o chamado deles, que é de potencializar tudo o que Deus criou eles para ser, né? A Mari colocou aí, o objetivo agora é ensinar os filhos. Mari, se você tem filhos, você tem um papel primordial na vida deles. E é muito precioso você estar aprendendo isso agora, mesmo que você não aprendeu antes. É muito precioso você estar aprendendo isso agora para você poder ensiná-los de uma maneira correta. Também com os filhos é a mesma coisa. A gente não ensina colocando goela abaixo, né? A gente ensina de uma forma sábia, de uma forma tranquila. Mas como é bom que eles tenham uma mãe que possa ensiná-los isso. Como é bom. Tá? Então se sinta privilegiada por estar ouvindo isso agora, sabe? De verdade, se sinta. Gente, vamos tirar um print. Ai, de braço cruzado não, né, gente? Tira um print, gente. Por favor. Ó, me marca lá depois. Posta lá no seu Instagram, no seu Stories, me marca com esse print. E eu vou postar uma foto agora ali, uma frase, né, agora ali no meu feed. E quem puder comentar, curtir, comentar e compartilhar, agradeço de coração. Nem que você comente uma carinha, um sorriso, alguma coisa, mas comente, mulher de Deus, comente, homem de Deus. Isso vai me ajudar demais no meu engajamento aqui no meu Instagram, tá? Então, é isso, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque o Senhor sempre nos surpreende, sempre nos ensina, sempre fala ao nosso coração. Eu peço que cada um que está aqui, Deus, que foi confrontado pela sua palavra hoje, que saiba agir com sabedoria a partir de agora, em tudo isso que o Senhor nos ensinou, em tudo isso que o Senhor nos revelou. Pai, em nome de Jesus, os ajude a trilhar esses caminhos, Deus, cada vez mais próximo da sua identidade como homem, como mulher do Senhor, e que eles possam ajudar outras pessoas também, que eles não retenham esse conhecimento para eles, Pai, mas que eles passem para outras pessoas, em nome de Jesus, que cada um aqui esteja um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Tiraram print? Então, beijos, até amanhã de manhã, 5 horas da manhã.
Tragam outras pessoas, gente. Comentem dessa live com outros homens de Deus. Comentem dessa live com outras mulheres de Deus. E tragam eles para cá, para também serem abençoados, como vocês estão sendo abençoados. Não retenham esse conhecimento, façam esse conhecimento fluir, façam esse conhecimento transbordar. E tragam mais generais e mulheres, que também são generais, para cá. Em nome de Jesus. Beijos. Amém, 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 amém. Tchau, gente.